Valeu, galerinha. O segredo é não falar que vai ser ele que vai tocar, é só isso. Fala que vai ser, o Estãozinho chorando lá. Fala qualquer outra coisa, entendeu? Porque recentemente o cara teve numa das zonas mais famosas da região, né, cara? Então se tu fala isso, tu quebra as pernas do papai, né, ó? Certo? Então tu fica ligado, meu querido. Senão o papai já vai cortar a balada. Fica ligado. Ó, 04. É o Catra, óbvio. Página 46, finalizando o volume 3, os astros estão alinhados. Ufs. O gráfico já é um pouco assustador. Nós fizemos a 01 e a 02 e parcialmente a 04. Eu confirmei que a temperatura... Falta pressão. Isso, que a temperatura T1 era 1260. Faltou confirmar que a pressão no ponto C é 6,22 vezes 10 na 5 Pascal aproximadamente. Eu posso fazer o cálculo de A para C ou de B para C, tanto faz. Afinal, do ponto B eu tenho a pressão e tenho o volume. Do ponto C eu tenho o volume, falta A. Então dividir por votó de B para C. P vezes V sobre T do ponto B é P vezes V sobre T do ponto C. Que tipo de transformação é essa de B para C? Está em cima de uma isoterma, é isotérmica, portanto, pode eliminar as temperaturas. Pressão do ponto B. 8 vezes 10 na 5 Pascal, o volume do ponto B. 7 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Pressão do ponto C eu quero descobrir. E o volume do ponto C? 9 vezes 10 na menos 3. O 10 na menos 3 elimina o 10 na menos 3. 8 vezes 7. 56 vezes 10 na 5. Passou o 9 dividindo. Pressão do ponto C. 56 dividido para 9. 6 dá 54. Sobra 2, vírgula, abaixo 0. 2 dá 18. Sobra 2, abaixo 0. Pô, é isso aí. Então é aproximadamente 6,22 vezes 10 na 5 Pascal. Foi o que ele tinha dito? Então confirmamos que a 04 era verdadeira. Vamos para a 08. Na transformação cíclica ABCDEA, voltou ao ponto original, apresentada, a variação da energia interna é zero, ou seja, a temperatura não varia durante todo o ciclo. Pô, ele ter falado que na transformação cíclica o ΔU é zero, tudo bem. Eu falei pra ti, né, transformação cíclica, já que eu parto de um ponto e chego nesse mesmo ponto, na mesma condição inicial, claro que a situação do gás no início e no fim é a mesma, inclusive a temperatura. Por isso que o ΔU dá zero. Só que ele sempre não, mas eventualmente ele começa uma coisa verdadeira e justifica erroneamente. Ó a justificativa, ou seja, a temperatura não varia durante todo o ciclo. Oh, aqui a temperatura variou, aqui ela foi constante. Aqui a temperatura variou, aqui a temperatura variou, aqui a temperatura variou. E aí, já que ela chegou no ponto A, a temperatura final é igual à inicial. O ΔU é zero. Mas dizer que durante todo o ciclo a temperatura não variou é um absurdo. Então, primeiro foi uma afirmação verdadeira, complementada por uma afirmação falsa, tornando o item falso. 16. A transformação CD é uma compressão adiabática. Expansão, né? O volume foi de 9 para 12. Ah, mas professor, o gráfico está descendo. Não importa, tem que escolher o volume antes e depois. Já ficou errado. Onde a temperatura do gás diminui devido ao trabalho realizado sobre a vizinhança. A temperatura do gás até diminuiu, né? Certo? Pode até estar relacionado com o trabalho exercido na vizinhança. Mas não é uma compressão, é uma expansão adiabática. Começou errado, até justificou correto. A transformação EA é isocórica. EA é isocórica e isométrica, né? É verdade. O aumento de temperatura do sistema e, consequentemente, o aumento da energia interna se deve ao calor recebido da vizinhança. Olha, de E para A, o que aconteceu com o volume? Se manteve constante, né? Então, quando é que foi o trabalho de E para A? Zero. Transformação isocórica não tem trabalho. A transformação EA é isocórica, verdade.
O aumento da temperatura do sistema e, consequentemente, o aumento da energia interna se deve ao calor recebido da vizinhança. Se não foi trabalho, tem que ter recebido energia de alguma forma. Só pode ter sido na forma de calor. Se nós fôssemos montar uma equaçãozinha para essa transformação, a primeira lei da termodinâmica, que originalmente é Q igual a W mais ΔU. O W foi zero, então se houve variação da energia interna, se deve ao calor recebido. Confirmamos matematicamente. Verdadeiro. Ficamos então com 0,32, 0,4 e 0,2. O gabarito confirma isso mesmo. Show de bola. 36, 37 e 38. Muito bem. Questão muito bonitinha da UFSC. Pedia de Santa Maria também. Vamos lá. Quer dizer, não é de Santa Maria essa. Essa é do Mato Grosso do Sul. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que vai rolar nessa aqui. Ainda começa na mesma página, depois termina na página 47, né? Questão 8. Mais uma federal. A figura da esquerda mostra um êmbolo no interior de um cilindro que está contido no interior de uma câmara. O cilindro está imerso em água como gelo. E a câmara isola termicamente todo o sistema das vizinhanças. Então tu vê, ó, ele pegou uma câmara adiabática, vamos dizer, né? A câmara perfeitamente isolada do mundo, revestimento poderosíssimo. Nesse interior tem um cilindro, aí tem um êmbolo que sai para fora da câmara, sem vazamento provavelmente, e tem um êmbolo móvel lá dentro, conectado a esse cilindro, e aqui tem ar, ele está dizendo. Aqui ao redor tem água e gelo. Que conclusão eu posso tirar? Isso, a temperatura ali é 0 graus Celsius. Tem massa e gelo misturado, né? Se for a pressão atmosférica, tem que estar a 0. O cilindro pode trocar calor apenas com a água, o ar e o gelo. Ou seja, esse cilindro aqui ele troca calor com o ar, a água e o gelo que está aqui em volta. E sua pressão é igual à pressão atmosférica externa. Ele diz que a pressão aqui dentro é a mesma pressão atmosférica externa. O cilindro pode rolar lá. Em seguida é colocado um tijolo bruscamente sobre o êmbolo, comprimindo rapidamente o ar no interior do cilindro. Então tu vê, ó, o cara pegou e botou um tijolo aqui para esse negócio espremer rapidamente o ar. Após um certo tempo, todo o sistema água e gelo volta novamente ao equilíbrio térmico de 0 graus Celsius. Então a gente sabe que quando a gente espreme um gás abruptamente ele tende a esquentar, mas depois, como deixou um tempinho, voltou a entrar em equilíbrio térmico, 0 grau de novo. Mas a pressão do ar no interior do cilindro fica maior que a pressão atmosférica. Então ele falou, olha, a temperatura voltou a ser 0, mas o ar ali está com uma pressão maior. Com fundamentos da termodinâmica, e considerando que o ar é um gás ideal e que não há vazamentos, é correto afirmar. Então vamos lá. 01. O produto da pressão do ar pelo volume que ele ocupa é igual nas duas situações de equilíbrio. Como é que eu posso tentar confirmar isso matematicamente ou confirmar que não é verdadeiro? Ele fala que a pressão muda. PIV povó. Então na verdade tu vê, eu vou fazer o PIV povotó antes e depois, por ele ter me garantido que a temperatura é igual, depois que entrou em equilíbrio térmico, né? A pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. O produto da pressão do ar pelo volume que ele ocupa é igual nas duas situações de equilíbrio. Cuidado, ó. A pressão mudou, o volume mudou também. Essa mudança de volume poderia compensar a mudança da pressão. E a equação geral dos gases perfeitos confirma que é verdadeira essa afirmação. O produto da pressão e volume antes é igual ao produto da pressão e volume depois. Na situação representada pela figura da direita, existe menos massa de gelo que na situação representada na figura da esquerda. A figura da esquerda, o gás não tinha sido espremido, certo? Depois que eu joguei o tijolo ali, o gás foi espremido, ele tendeu a aquecer. Só que depois de um tempo voltou a ficar a 0. Como é que tu explica um objeto que ficou quente e depois voltou a esfriar? Ele liberou calor em volta, não é? O ar ali que foi espremido e ficou aquecido liberou calor para cima do gelo e da água.
A água não pode ter subido de temperatura, já que tinha gelo ainda. A única explicação é que parte do gelo derreteu, para manter a temperatura da bagaça a zero. Então é isso mesmo. Na situação representada pela figura da direita, existe menos massa de gelo que na situação representada pela figura da esquerda. Porque após a gente realizar trabalho sobre o gás, este aqueceu. Se ele esfriou, veio o calor, entregou o calor para algum lugar. Quem recebeu esse calor? O gelo e a água. O gelo sofreu um estado físico, mantendo todo o sistema a 0 grau. Então derreteu um pouco de gelo, sim, tem que ser pela lei da conservação de energia. A partir da situação representada pela figura da esquerda, até a situação representada pela figura da direita, a transformação sofrida pelo ar pode ser compreendida por dois processos termodinâmicos. O primeiro adiabático e o segundo isobárico. E aí, quando eu espremi rapidamente o ar, será que nessa primeira situação dá tempo de o ar perder calor instantaneamente para o gelo? Não, né? Na verdade, em dois momentos, talvez, ao longo do estudo termodinâmico, eu citei rapidamente, né, e a gente leu detalhes aqui rapidamente, que falava que uma transformação que ocorre muito rapidamente é a adiabática. Por quê? Porque não dá tempo de trocar calor. O exemplo mais legal, é tão rápido que o gás se expande ali, que não dá tempo dele receber calor do ambiente, por isso que ele sai geladão. Ele realiza trabalho e a energia interna dele baixa. Mas depois que tu usou o desodorante, não fica uma nuvem gelada no banheiro, né? Aí com o passar do tempo ocorre o equilíbrio térmico. Tranquilo? Agora olha só, o primeiro adiabático dá para dizer que foi, ok? Porque foi rápido. Então transformações gasosas muito rápidas são adiabáticas. Qual é a justificativa? Não dá tempo de trocar calor. Naquele instante em que ela ocorreu, ela é considerada adiabática. A primeira parte eu aceitei, agora vamos à segunda. E o segundo é isobárico. Depois que ele espremeu o gás, com o tijolo, por que eu posso afirmar que é isobárico? Por que eu posso afirmar que a pressão se manteve constante? Pressão é força sobre... Que força que atua no êmbolo? Não é o peso do tijolo mais o peso do êmbolo? E a área do êmbolo? É uma coisa redonda, fixa. Se o peso que está atuando no cilindro é constante, a força é constante, e a área do êmbolo é constante, obrigatoriamente a pressão lá no interior tem que ser... É o dispositivo da panela de pressão. Certo? A gente bota um pezinho calculado na panela de pressão, se a pressão ficar muito maior do que deveria, levanta o pezinho. E no caso da panela de pressão, deixa vazar gás. Porque tem calor, né? Aquecendo cada vez mais o gás. Aqui não. Aqui basta botar o pezinho. Se a pressão ficar muito grande, o pezinho levanta, aumentando o volume e caindo a pressão. Então, esse é o dispositivo clássico para manter a pressão constante. Botar um cilindro com êmbolo móvel e botar um peso calculado ali em cima. Quanto maior o peso calculado aqui em cima, maior a pressão constante que vai estar ali dentro do cilindro. Essa partezinha a gente chegou a fazer uma discussão isso, mas foi lá no começo do estudo dos gases. Passa umas semanas, isso evapora da nossa mente. Era natural o pessoal não perceber isso também, não fiquem chateados. Mas era mais uma alternativa verdadeira até agora. O primeiro processo foi rápido, então adiabático. O segundo tinha um peso em cima do êmbolo fixo, peso constante, área constante, pressão constante. 08. A partir da situação representada pela figura da esquerda até a situação representada pela figura da direita, a temperatura do ar permaneceu sempre constante. Foi sempre constante? Não, né? Como a primeira transformação foi adiabática, ele esquentou e não perdeu calor. Foi depois, com o passar do tempo, que ocorreu o equilíbrio térmico. O enunciado deixou isso claro. Esse item aqui era mais interpretação mesmo. E 16. Não haverá troca de calor entre o cilindro e a água, mesmo depois de jogar o tijolo e esperar atingir o novo equilíbrio. Pô, se haverá equilíbrio térmico e antes não tinha equilíbrio térmico, teve que haver troca de calor, já que não tinha mais trabalho. O trabalho foi executado quando o gás foi espremido. Depois não houve mais trabalho. A única forma de haver troca de energia é com calor. Com certeza houve troca de calor, por isso que a segunda transformação não era adiabática.
não haverá troca de calor. Haverá. Ficamos com 4, 5, 6, 7. 0, 7. Interessante as questões ali. Eu acho que a da UFS está um pouco mais apimentada, né? Mas é bem característica. Essa questão 8 poderia cair na UFSC sem problema nenhum. O que mais que eu pedi? Pedi sim, página 51, não era? Página 51. Vamos! Passe! Nem acredito, meu querido. O último volume está chegando. Sinto um saborzinho de férias. Imagina. Vocês estão sabendo, né, cara? O cara que passa direto amanhã, de repente está de férias. Uma coisa louca, assim. E o cara, óbvio, o cara que ainda não se ajeitou aí, vai dar um gásinho ainda no final para dar tudo certo. Não tem surpresa. Não quero surpresa nesse final de ano, meu querido. Questão 1. Uma máquina térmica retira a cada ciclo 10.000 calorias de energia da fonte quente. Cuidado em ele falar retira, dá uma vontade de botar um menos ali. E perde 6.000 calorias para a fonte fria. Calor da fonte fria. Dá vontade de dizer que menos ali também, né? Mas o próprio calor da fonte fria já se subentende que está sendo arremessado para a fonte fria. Determine o trabalho realizado por ciclo em unidades do sistema internacional. Pela lei da conservação de energia, trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Professor, isso aí no vestibular não existe, né? Existe. Não vai ser a questão mais difícil do vestibular, mas existe. O vestibular tem que ter uma certa quantidade de questões básicas. A gente precisa saber distinguir todos. Os caras que estão muito básicos, a gente precisa que alguns acertem umas e errem outros, para poder distingui-los. E também temos que distinguir os ninjas, por isso vai ter que ter aquela questão cabeluda, para, né, para não ter 100 caras gabaritando a questão cabeluda. Item B da questão 1. Calcule o rendimento da máquina. Rendimento é lucro sobre investimento. É o trabalho que a máquina realizou, dividido pelo calor da fonte quente, que era o investimento. Eu consegui aproveitar 4.000 joules quando investi na máquina 10.000 joules. Isso vai dar 0,4, que para o leigo de repente entender um pouco melhor, 40%. Um bom rendimento já. Qual o significado do resultado obtido no item anterior? O que eu poderia explicar para uma pessoa ainda não acostumada com a física, para ela entender bem o que aconteceu? O que significa esses 40%? Isso, a cada 100 joules de energia investido, né, a cada 100 joules de energia da fonte quente, apenas 40 joules foram convertidos em trabalho. E tem infinitas maneiras, tá, de falar isso aqui, pode escrever do teu jeito. Então, 40% de rendimento significa que a cada 100 joules de calor recebido da fonte quente, a máquina aproveita 40 joules na forma de trabalho. 40% de rendimento significa que a cada 100 joules de calor recebido da fonte quente, a máquina aproveita 40 joules na forma de trabalho. É uma das infinitas maneiras de dizer a mesma coisa. Certo? Muito bem. Então essa questão aí era tranquilinha, a gente já até fez a avaliação que exigia esse raciocínio. Bem light a questão, né? Nossa prova estava mais apimentada. 2. Na primeira coluna deste quadro são colocados os rendimentos de algumas máquinas térmicas. Preencha a segunda e terceira colunas respondendo às solicitações feitas. Então ele disse que qual era o rendimento da máquina, significado, ele quer dizer o que isso significa, e o rendimento da primeira coluna é possível, ele pergunta da possibilidade.
possibilidade disso acontecer. Se existe a possibilidade ou não existe. Primeiro ele vai lá e fala 0,07. Significa o quê? 7% da energia da fonte quente é aproveitada na forma de trabalho. É isso. Isso é possível? Claro. Depois ele fala 0,25. 25% da energia da fonte quente é aproveitada na forma de trabalho. É possível? Sim. Depois, 100% de energia aproveitada. Não, viola a segunda lei da termodinâmica. Máquina com rendimento 4. Uhul! A cada 100 joules eu faço brotar 300 e aproveito 400. Não faz sentido nenhum. Viola não só a segunda lei da termodinâmica, como a própria conservação da energia, uma das coisas mais certeiras que nós temos na vida. Tu vê, né, cara? Eu vi esse dia no programinha, no domingo, Power, o nome do programinha, que fala lá, né, daquela história que a gente já comentou várias vezes, que os carros hoje em dia são movidos a combustíveis fósseis por motivos de poder econômico, não por falta de tecnologia. Porém, cara, tu vê, né, cara, a ideia é legal chamar as pessoas para elas refletirem sobre isso. É interessante. Só que aí também tem uma parte ali que eu já achei esquisito. Tem aquela história da teoria da conspiração, né? Eu não estou dizendo que não existam empresas capazes de assassinar pessoas ou de comprar pessoas honestas para que as ideias delas fiquem engavetadas para o momento certo. Isso é absolutamente normal, é óbvio que acontece, é óbvio. Mas há alguns aspectos desse programinha que vale a pena vocês conferirem depois lá, eu achei meio esquisito. Porque, por exemplo, pegava um sujeito para falar do Tesla, por exemplo, né, que é considerado um cara que foi mal reconhecido como genial. Aí, em vez de pegar um cara que é físico, que entende do que ele está falando exatamente, pega um cara que é historiador da física, ou seja, ele estuda a parte histórica da física, mas ele não manja de física profundamente, né? Aí o cara vem meio que defender essa história de que o Tesla inventou coisas. Não, cara, não, infelizmente não. O Tesla foi genial, sim, foi fantástico, sim, mas era um cara desorganizado. Matematicamente ele tinha dificuldades, na mente dele conseguia fazer as contas, mas na hora de botar no papel não fechava. Então não rolou. A história da energia sem fio, tal, ela tem limitações físicas interessantes, né? Então tu vê, tem uma parte bonita, mas tem uma parte já que começa a ir para teoria conspiratória, assim, né? Umas coisas que não fazem muito sentido. Não estou dizendo que a gente deve parar de buscar coisas impossíveis. É através de coisas impossíveis que a gente consegue melhorar o mundo. Carnot revolucionou o mundo com uma ideia inicialmente aparentemente idiota. Meu Deus, Carnot, tu é doente? Porém, né, dizer que tu vai misturar água no combustível das máquinas e ela vai funcionar, certo? Com um sisteminha bizarro, violar realmente algumas coisas muito básicas da física, né? Então pegou um cara que estava preso, considerado louco, porque estava vendendo um sistema que não funcionava, e aí depois o cara foi solto, e aí agora ele está lá dando palestra no programa. Contratei milhões de advogados e nunca conseguiram me defender, como se o mundo estivesse conspirando com o cara. Mas na verdade ele foi tecnicamente fracassado, ele não conseguiu fazer o sistema dele funcionar. O dia que alguém mostrar que dá para misturar água, 80% de água no combustível do teu motor, do carro, aí tu bota um sisteminha tosco lá e o motor funciona, com 80% de água. Mas é quase isso, entendeu? Então tu dizer que isso funciona e tu alegar para todo mundo, realmente funciona, eu vou revolucionar o mundo, né? É diferente, né, cara? Aí tu bota outros físicos lá para ver a tua ideia e tu vê, não, meu querido, tá confuso, teu motor tá funcionando, mas tá falhando, tu botou água aí, ele vai quebrar depois de algum tempo, né? Então tem que tomar cuidado com isso, a gente não pode engolir tudo que nos vendem. Eu fico preocupado por quê? Porque eu tenho alguma noção de física, aí olhando aquilo eu vi alguns furinhos, né, que eles estavam meio que exagerando na conversa, mas eu penso, o leigo que está vendo aquilo, talvez compre a ideia toda, entendeu? A ideia é bonita. Tem empresas que estão nos ferrando sim, que escondem uma tecnologia maravilhosa para na hora que aí não der mais para vender petróleo, eu tenho um carro elétrico aqui, que legal. Certo? Querem comprar? Então isso é perigoso, isso deve ser combatido, né? Uma ideia boa para a humanidade tem que ser espalhada, tem que ser copyright free. Então passou 10 anos da patente do cara, cai a patente do cara, quem quiser copiar a patente do cara e não dá mais dinheiro para ele, fechou, porque o conhecimento é público. Certo? Isso é uma coisa muito importante a gente discutir. Mas cuidado, tem coisas na física que são muito fortes. Por exemplo, a conservação da energia.
Aí vem o cara e me diz, não, mas o carro movido a água. Carro movido a água. H2O, pô, tu gasta energia e transforma em H2 e O2. Calma que não está balanceado. Pronto, no meio, balanceou. Beleza? Isso exige uma quantidade de energia. Quando eu juntar H2O mais 1,5 de O2, vai dar o quê? Dá água. Uou! E libera. Quanto de energia tu acha que vai liberar? A mesma quantidade que eu gastei para separar. Porque a natureza é conservativa. Tudo bem para vocês? Então o cara dizer que não, mas meu carro é movido a água. Porque eu vou lá, separo a água, aí depois eu queimo oxigênio com hidrogênio e libero água no cano de descarga e o carro funciona. É fantástica a ideia. Perfeito. Mas da onde vem a energia para separar a água? Porra, da onde vem a energia para separar a água? Tá entendendo? Aí tem carro movido a água já. Só que aí o cara tem um sistema todo especial com material caríssimo lá dentro que vai fazer essa separação da água. Abastece de novo esse carro agora. Vai lá e pega o kit que fez a separação da água. Tá entendendo? É isso que viola o princípio da conservação de energia. Então tomem cuidado. Quando tu escutar que um carro lá faz 30 km com litro de água, tem que te perguntar de onde vem a energia para separar a água. Certo? Em H2 e O2. Beleza? Por isso que tem aí um cara que foi processado, que tentou usar essa ideia e mostrou, ó meu querido, não viaja, cara. A tua energia está vindo de outro lugar e como é que nós vamos fabricar milhões de carros com essa tua... Cadê as placas de alumínio para fazer a separação da água? Então tem que tomar muito cuidado, tá pessoal? Cuidado com a TV é maravilhosa, a internet é maravilhosa, mas tem gente que defende coisa que é fisicamente absurda. E o cara que manja pouquinho de física já sabe disso. Vamos parar então, professor? Não, cara, de repente a gente descobre cada vez formas mais eficientes de separar a água, né? Beleza? Então talvez isso seja a forma fantástica. A gente vai lá, deixa em casa um sisteminha que a água da torneira vai sendo convertida em hidrogênio e oxigênio. Abastecemos os nossos carros em casa mesmo. O carro vai liberar vapor d'água no cano de combustível. Teu filho pode beber o que sai do cano de descarga do carro. Fantástico! Só que a energia está vindo da hidrelétrica, a energia está vindo de uma usina solar. Então a gente sabe de onde é que está vindo a energia, beleza? Importante isso, conservação da energia. Só falei isso por causa desses últimos dois itens aqui. Ó. Possibilidade, jamais, nunca. 3. Como que vamos? Uma máquina térmica possui rendimento de 30%. Vamos anotar os dados. Vamos anotar os dados. Questão 3, rendimento 30%. Admitimos que essa máquina receba 15 mil joules por ciclo. Só pode ser o calor da fonte quente. 15 mil joules por ciclo. O trabalho por ela realizado. O rendimento é trabalho sobre calor da fonte quente. 0,3, tudo bem? É igual a trabalho sobre 15 mil. Está dividindo, vai passar. Multiplicando, elimina aqui. 3 vezes 1.500. 4.500 joules, tranquilaça questãozinha. A quantidade de calor perdida para a fonte fria. Perfeito, W igual a Q menos QF, concordam? Para a gente só lembrar que a máquina tem a fonte quente, tem a fonte fria e tem a máquina. Aqui é a máquina. Vamos fazer o diagrama, o fluxograma energético, olha que bonito, fluxograma energético, as setinhas com os valores de energia. Chegou quando a fonte quente? 15 mil joules. Quanto que eu aproveitei na forma de trabalho? 4.500. Fica intuitivo que a diferença, muito obrigado, 10.500 é que vai ser arremessado para a fonte fria para o motor não fritar. Que dava o mesmo que usar aquela formulazinha que, mais uma vez, é a conservação de energia sendo utilizada. Calor da fonte quente, ele avisou, 15 mil, menos o calor da fonte fria. Calor da fonte fria, 15 mil, menos 4.500, justificando os 10.500, que foi a nossa resposta. Muito bem! Qual? 50? 53. Página 53.
deixa eu ler um pedacinho ali, eu gosto de ler essas partezinhas. Nicolas Sadi Carnot, 1700, eu fico tão burro quando eu escuto isso, cara. Ver um cara que lá em 1800 era infinitamente superior ao que eu conseguia almejar. Não que eu não possa ainda, vou ser doutor, eu te falei, vou ser doutor um dia. Mas, porra, o cara inventou uma coisa nova, ele revolucionou o mundo, eu fico com uma inveja desses gênios. Publicou em 1824, cretino, um livro que se tornou um marco na história da ciência. Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre as máquinas próprias para desenvolver essa potência. Neste livro ele descreve uma máquina ideal, sem atritos, que opera ciclicamente entre duas fontes cujas temperaturas são diferentes e constantes. Com estudos teóricos, ele concluiu que o máximo rendimento ocorreria quando o ciclo era constituído por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, conforme o gráfico ao lado. Olha que gráfico doido, né? Um gráfico que tu olha e fala, Carnot! Olha o Carnot ali! Apesar da máquina de Carnot oferecer o maior rendimento possível, ser atingido entre duas determinadas temperaturas, fonte fria e fonte quente, é importante ressaltar que este ciclo é ideal e na prática não se consegue atingi-lo. Assim, nenhuma máquina térmica operando em ciclos entre duas fontes de temperaturas conseguirá rendimento igual ou maior que de uma máquina de Carnot, cujo valor pode ser obtido pela equação. Ele não demonstra onde é que tem a equação porque é matematicamente muito pesado mesmo. De qualquer forma, essa formulazinha nós já tínhamos. Te falei, né? O engenheiro usa muito essa fórmula no dia a dia para comparar com as máquinas reais e ver se vale a pena mexer nela para melhorar um pouquinho. Ele deu o nome das coisas ali, o Ni, é a letra grega, rendimento, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Legal. Então revisamos a ideia do ciclo de Carnot. 1. Este gráfico representa o ciclo de Carnot. Com base nele, preencha as células do quadro, colocando uma das palavras que se encontra nos parênteses, imediatamente após a pergunta feita na primeira linha de cada coluna. Ele colocou as transformações. Deixa eu esboçar o gráfico do nosso querido Carnot. Dica importante para quem tem dificuldade de esboçar o gráfico do ciclo de Carnot. Faz então o plano cartesiano pressão versus volume e traça duas isotermas, ó. Traça duas isotermas, são aquelas curvas características. A partir de uma das isotermas, tu faz uma expansão isotérmica, depois tu faz uma curva suave, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Deixa eu ver, ele chamou de A, B, C e D. Como essa linha é uma isoterma, essa aqui é a temperatura da fonte fria, está mais abaixo, essa aqui é a temperatura da fonte quente. Transformação. Aí depois ele pergunta, o que ocorre com o volume? Qual é a classificação da transformação? Ele quer um nomezinho. O que ocorre com a temperatura? E depois, qual é o sinal da variação de energia interna? Transformação AB. O que aconteceu de A para B? O volume deu uma diminuída, né? Concorda comigo? Meu gráfico foi honesto, o dele deu uma diminuída pequenininha, mas deu uma diminuída. Então, compressão. Compressão. O que acontece? Classificação dessa transformação? Adiabática. Adiabática. Entre duas isotermas. Uma curva suave entre duas isotermas. Temperatura? Dessa pontilhada de baixo, que é a isoterma da fonte fria, para a isoterma da fonte quente, com certeza a temperatura aumentou. E o ΔU? Claro, positivo, porque se a temperatura aumenta, o U final fica maior que o U inicial. Quando a gente for fazer final menos inicial, dá um valor positivo. De B para C. Expansão. O volume aumentou. Expansão. Nome? Isotérmica. Transformação isotérmica. Temperatura? Constante. A temperatura ficou constante. ΔU? Se a temperatura não mudou, o U final menos o inicial dá zero. Depois, transformação de C para D. Mais uma vez foi uma expansão. Mais uma vez é adiabática.
Não troca calor, adiabática. Temperatura? Temperatura diminuiu. E o ΔU? Claro, se a temperatura diminuiu, a energia final fica menor que a inicial. Quando eu faço final menos inicial, dá um valor negativo, sem dúvida. Última transformação de D para A. Mais uma vez é uma compressão. Isotérmica de novo, isotérmica. Temperatura para toda transformação isotérmica é constante. E o ΔU é zero, como antes. Ele faz esse tipo de estudo porque é muito comum no vestibular o cara dar o gráfico e perguntar um desses itens perdidos no meio do somatório. 0,4. Observando a transformação tal, podemos afirmar que... Então assim a gente obriga a estudar o que acontece em cada uma das transformações do ciclo de Carnot. Recomendei que tu desse uma lidinha nos motores aí, sobre os motores, né? Na internet tem vídeos muito legais mostrando como é que funciona o motor, certo? Muito, muito legais. Então assim, ó, vamos só bater um papo rápido sobre isso. Para que... Eu vou bater um papo sobre isso porque o vestibular traz às vezes perguntas sobre esse tipo de coisa, tá? Não é só para diverti-los, não. O vestibular pode trazer perguntinhas sobre o funcionamento dos motores. Então assim, ó, de maneira geral, vou pegar aqui o bloco de um motor, o motor é grandão na verdade, né? Mas eu vou tirar e vou analisar só um pedacinho desse motor. Aqui em cima, na tampa do cabeçote, então, são onde ficam as válvulas. Nos motores mais modernos, 4 válvulas por cilindro. Aqui vai ter então o pistão conectado à biela, que vai estar amarrada no virabrequim, que é uma engrenagem que tem uma cara esquisita aqui. Ela é uma engrenagem que sobe e desce, é uma alavanca. Sobe e desce essa engrenagemzinha aqui. Agora olha só, o que eu preciso que tu entenda do motor de termodinâmica? Como é que vai funcionar o ciclo dentro do cilindro? O motor está com o cilindro, o pistão baixado no cilindro. Uma dessas 3 válvulas abre. Na hora que ele está baixando, a válvula já está aberta. E aí, como uma seringa, quando eu pego uma seringa e puxo ela, né? Certo? Ela suga ar para dentro dela, concorda comigo? Nos motores aspirados, quando essa válvula abre e o cilindro baixa, é a própria pressão atmosférica que faz o ar entrar ali dentro. Beleza? No motor turbinado, tem uma espécie de ventilador empurrando, que é a turbina, né? Empurrando o ar forçadamente para lá. Nos motores supercharger, que a gente chama, é um compressor de ar que joga o ar ali para dentro. Logo, se o ar é forçado lá para dentro, vai entrar mais ar no cilindro. Com mais oxigênio junto desse ar, eu posso arremessar mais combustível. Por isso que os motores turbinados e com compressores, eles são mais poderosos. Bom, abriu uma das válvulas, baixou o cilindro. O que aconteceu? Entrou ar. Fechou a válvula. Quando fechou a válvula, eu já posso começar a espremer esse ar. E enquanto eu vou espremendo esse ar, eu já pulverizo combustível lá dentro. Pode ser álcool, pode ser GNV, pode ser gasolina. Se for GNV, já está em forma de gás, né? É só injetar. Se for álcool ou gasolina, vai ter que ter algum sistema que pulverize. Faça um sprayzinho, beleza? Aí tu vê, cara, uma das coisas fundamentais no projeto de motor é quantos % tu vai espremer o ar, a misturar combustível ali dentro. Se esse motor for para usar álcool, tu tem que espremer algo em torno de 13 vezes. Ou seja, eu tinha um volume de 13 litros, teria que passar para 1 litro antes de a vela fazer a faísca que vai botar fogo naquela mistura. Se for um motor a gasolina, eu deveria espremer só umas 9 vezes, diminuir o volume do cilindro em 9 vezes. Se for um motor GNV, deveria ser só umas 6 vezes. Pô, que engraçado, a fábrica está me vendendo carro flex, né? Que história é essa, carro flex? Ou é gasolina ou é álcool? Mas espera aí, o projetista do motor, se ele quiser fazer o motor aproveitar a gasolina bem, ele vai fazer uma taxa de compressão de 9. Se ele quiser fazer um motor para álcool, uma taxa de compressão de 13. Logo, para o motor ser flex, eu vou fazer uma taxa de compressão que nem é a ideal para o álcool, nem é ideal para a gasolina. Automaticamente, o motor flex consome mais do que o motor só a gasolina ou só a álcool. Professor, está falando que o motor flex é ruim? Jamais, eu não falei nada disso.
Só estou te falando que o motor só a gasolina vai ser mais econômico do que o motor flex. O motor só a álcool vai gastar menos álcool do que o motor flex alimentado com álcool. Porém, como no Brasil a sazonalidade da cana-de-açúcar, né, mexe muito com o preço dos combustíveis, é legal ter o carro flex para, dependendo de onde tu morar, tu poder correr, né? Quem mora em São Paulo abastece muito mais com álcool às vezes do que com gasolina, porque o álcool lá é muito mais baixo do que o nosso álcool aqui. Pra gente, né, cara, em termos de preço não muda muito, é mais pela ecologia de tu botar um combustível limpo no teu carro, certo? Mas quem mora em regiões, né, outros países, em outros estados mais próximos de São Paulo, cara, isso faz toda a diferença teu carro flex, né? Num período tu abastece com gasolina, no outro tu corre pro álcool, faz toda a diferença no final do ano. Aquele Tetrafuel, eu acho que é a mesma coisa que... Pois é, o Tetrafuel que a Fiat fez, o que é? É uma taxa de compressão que é intermediária, mais uma vez, vai dar para abastecer com álcool, com gasolina, com GNV de fábrica. O problema do GNV, como ele não é líquido, como ele já vem gasoso, quando eu injeto esse combustível lá dentro, ele carrega menos lubrificantes. Ou seja, se eu só usar GNV no meu carro, a válvulazinha, cara, tu imagina, isso aqui é de ferro. E o assento dela também é de ferro. Tu escuta o motor funcionando, tu escuta são as válvulas fechando e abrindo em cima da cabeça da parte superior do motor. Se tu tá com gasolina aditivada, sempre tem um componentezinho ali limpando aquilo ali, deixando aquilo ali bonitinho. Com o GNV isso fica mais seco, então a parte superior do motor vai estragar mais rápido. Aí tem aqueles sistemas novos que começa o carro com gasolina, passou de 120 por hora, joga gasolina, a cada tantos quilômetros dá uma sprayzadinha de gasolina para dar uma lubrificada na brincadeira, certo? Então a Fiat ela viu que tinha alguns problemas no carro GNV e tentou botar no mercado um carro que já era preparado para GNV. Ah, então peraí, gasolina, álcool, GNV. Ah não, mas nós temos que arrebentar a boca do balão. Ah, vamos dizer que também serve gasolina aditivada. Aí gasolina de alta octanagem. Certo? Gasolina de alta octanagem, então é Tetrafuel. Ou seja, na verdade eu posso botar gasolina de alta octanagem em qualquer carro, o fabricante não recomenda, certo? Mas não vai estragar o carro de uma hora para outra. Então a Fiat já teve o cuidado de também deixar o motor mais resistente, com uma taxa de compressão um pouquinho maior, para poder aproveitar melhor a gasolina de alta octanagem e poder botar na propaganda Tetrafuel. Quando me chegaram com essa ideia, pessoal, Otávio, tu viu aquele carro que abastece diesel, álcool, gasolina? Eu, o quê? Não, cara, não, tá errado. Por quê? Porque o diesel ele é diferente, não que não dê pra fazer, tá gente? Tem um tanque de guerra, que ele dá pra abastecer desde com cachaça, certo? A querosene, qualquer porcaria que queime, tu bota no motor dele, ele vai funcionar. Mas é que é cachaça, juro. Se tu pegar um alambique de quinta categoria e botar cachaça lá, ele vai mesmo. Mas é que o processo é totalmente diferente, gente. Não é um motor com cilindro, é uma turbina. É uma turbina, tu pulveriza a cachaça lá, taca fogo na cachaça, ela explode e uma turbina tipo da de avião vai girar. Aí tu vai gerar eletricidade com isso e vai alimentar o motor elétrico. Isso é fundamental na guerra, tu tá no meio da guerra, acabou todo o combustível, cara, os inimigos estão vindo, tem que vazar. Tu vai no alambique, toda cidade tem um alambique, tu vai no alambique da cidade, pega a cachaça e se manda. Então isso é fantástico. Aliás, carro a álcool, eu tenho um tio que é muito doido, né? O tio Tunico, psiquiatra. Muito doido. A gente ia passar as férias com o Tunico, o Tunico falava, não, tá com o Tunico, tá com Deus. Ele fala, tá com Deus vai de altura? Figura. E eu lembro de a gente, acabou o combustível do carro no meio da estrada. Acabou, porra, e agora? O que nós vamos fazer? Tu vê que viagem, né? Fala de dinheiro, fala de distração mesmo. E aí tudo guri pequeno no carro, e não, já vou resolver. Ele foi no boteco da esquina, pegou a caninha mais bizarra, mais forte de todas, abasteceu o carro com cana, chegamos com o carro engasgando no próximo posto de combustível. Então o carro a álcool, se tu botar uma cachaça de boa qualidade dentro dele, vai, cara. Por incrível que pareça, vai. Beleza? Então numa emergência, né? Sabe? Olha, quanto maior a quantidade de álcool nessa coisa que tu colocar no carro a álcool, menos ele vai engasgar. Certo? Menos ele vai engasgar. Outra, é possível que o carro mais moderno, né, tenha um filtro de combustível tão bom que a cachaça vai entupir esse filtro de combustível. Eu não estou dizendo para tu fazer isso, estou te dizendo que numa emergência, né, vai funcionar. Pessoal, voltando aos nossos ciclos aqui, começou com uma válvula aberta, o cilindro foi para baixo, puxou ar, fechou a válvula, enquanto espremia, o que é esse psst? É a pulverização do combustível, show de bola. Quando tiver espremido, quanto que vai estar espremido? De 9 a 13 vezes, dependendo do combustível que a gente usa, né? Certo?
Aí vem uma faísquinha elétrica da vela, faz um curto-circuito ali, sai uma faísquinha e explode essa porcaria. Quando explode, as válvulas ainda fechadas, não vai ter para onde o gás vazar. E ele foi aquecido pela queima. Logo, já que esse gás está aquecido, ele tende a se... Como não tem para onde vazar, vai empurrar o pistão com tudo ali para baixo. Esse pistão, através da biela, tá agarrado ao virabrequim, vai como uma alavanca fazer esse virabrequim começar a girar lá embaixo. Cada pistão explodindo num momento diferente. Se forem 4 pistões, enquanto esse está explodindo, esse está entrando oxigênio, esse já está espremendo, aquele já está faiscando. E como são 4, toda hora um deles vai estar dando uma explosãozinha. Imagina se for 12 cilindros. Cara, 12 cilindros, dá para calcular, né? Cada explosão de cada um dos cilindros, para sempre ter um cilindro explodindo, forçando o virabrequim. Isso é quando tu acelera, no caso? Na verdade, mesmo em lenta, já está acontecendo isso. Quando o carro é 16 Quando eu acelero, eu só jogo mais combustível lá para dentro. Quando o carro é 16 válvulas. Pois é, ó, na verdade são 4 cilindros, certo? Cada um com 4 válvulas. 4 vezes 4, 16 válvulas. Aí o mais curioso, eu te falei que só uma delas abria para o ar entrar, né? Depois da explosão, eu tenho gás carbônico lá dentro. O oxigênio foi queimado com combustível, eu tenho gás carbônico entre outros gases lá dentro. Eu vou ter que jogar fora esse gás para que entre mais gás novo, oxigênio, e repita o ciclo. Eu abro 3 válvulas agora. Eu abro 3 válvulas para ajudar o gás a ser jogado fora, certo? Então das 4 válvulas, uma é de admissão e 3 de exaustão, beleza? Ou seja, dá mais trabalho tu exaurir os gases do que tu colocar para dentro. Outra, se eu quiser aumentar a alimentação, eu posso botar uma turbina ou um compressor. Na exaustão eu não tenho o que fazer, o gás vai ter que sair porque o cilindro subiu e expulsou ele, certo? Quando, se a gente for analisar, a apostila ela mostra o que a gente chama de 4 tempos. São essas 4 fases: admissão, compressão, a explosão e depois a exaustão dos gases, para repetir o ciclo desde o começo. O que é um motor 2 tempos? Ele só tem 2 ciclos. Espreme combustível com ar, explode, e aí, na hora que o cilindro desce, uma parte dos gases sai, mas não sai todo. Aí, joga ar de novo, combustível, já espreme de novo, já explode mais uma vez. Claro que o motor 2 tempos vai ter um cheiro de óleo muito maior, vai sair muito mais fumaça do cano de descarga, porque não deu tempo de exaurir adequadamente a fumaça anterior, então vai ter uma queima dupla ali. Porém, tu vê, não dá para dizer assim que é melhor um motor e melhor ou pior o outro. O motor 2 tempos, ele tem uma durabilidade menor, certo? Mas ele é mais nervoso. Como assim? Tem 2 motos lá, uma 4 tempos, outra 2 tempos de mesma cilindrada. Se tu esmirilhar as duas, a moto 2 tempos sai moendo muito mais poderosamente do que a 4 tempos, certo? Então tu vê, em corrida de kart, tem sujeito que corre com motor 4 tempos, tem sujeito que corre com motor 2 tempos, e isso é permitido. O cara tem que inclusive saber pilotar melhor um ou outro para poder aproveitar o melhor da máquina, certo? Qual é a diferença interessante desses motores que eu falei, GNV, álcool, gasolina, para diesel? A diferença interessante é o seguinte: o diesel... É a nossa aula, acabou? Pelo amor de Deus, cara, eu sou doente, foi mal, corta. Depois eu falo do diesel.